Um vídeo do Rapinas no Mar. Eu sou Alexandre Castro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a nossa segunda escolha, o Nick Emmanwori, safety de South Carolina. Se você não viu o primeiro vídeo ainda, a gente tem o vídeo do Grey Zabel, a nossa primeira escolha. Deve estar aparecendo aí no card. Ah, vamos ter do resto das nossas picks. Esses textos, essas análises, na verdade, também estão em formato de texto lá no site, né, no rapidosnomar.com.br. E é isso, convido você a deixar um like, é, se inscrever no canal se não for inscrito ainda e deixar no comentário aí o que é que você achou da escolha do Nick Manori. Vamos lá. O Nick Manori é um cara extremamente atlético. E eu já começo com uma uh, análise ou visão que talvez a maioria dos torcedores não goste, mas eu acho que o Nick Emmanwori é um boom ou bust, né? Essa é uma expressão utilizada para jogadores que ou vão realmente brilhar ou vão ser um fracasso, né? Basicamente aquele 880 que a gente fala, né? É isso, eu não acho que o Emmanwori vai ser um jogador na NFL. A gente vai falar mais disso durante o vídeo, mas ele tem uma capacidade atlética incrível. É, foi destaque em todos os testes que fez do Combine, né? O RAS dele vai aparecer aí. É, mas existiram outros jogadores também que eram extremamente atléticos e não funcionaram na NFL. Então, assim, eu acho que ou o Emmanuel vai ser apenas um cara atlético que não deu certo e tem uma lista grande de jogadores assim, ou o Emmanuel é, vai conseguir se desenvolver, né? E esse potencial atlético vai ajudar ele a ser um jogador de elite na liga. Então acho que não tem muita conversa. Os Seahawks tinham ele bem alto, com nota de primeira rodada. Por isso que o time subiu para escolher. Eu achei particularmente a troca um pouco cara. Mas se realmente o time acreditava que ele era um talento de primeira rodada que estava sobrando ali, faz, faz sentido. Desde que o time saiba que. É, e é isso que eu queria deixar bem claro para o torcedor: é que o Emanuori não é um projeto, não é um produto finalizado. Ele é um jogador de muito potencial, mas que vai precisar ser refinado, né? Assim, ele postou foto de Legion of Boom, a galera compara com Ken Chancellor, Kyle Hamilton, mas não existe isso, né? Não são comparações que cabem, né? É outro tipo de jogador, totalmente é, diferente o Nick Emanuori, né? E é isso que a gente vai trazer aqui no vídeo. Como eu falei, o Emanuori é, tem uma capacidade atlética muito boa. Aqui ele está como safety no fundo do campo. E olha o ângulo ruim que ele toma para perseguir o running back, né? Esse cara é a última linha de defesa, né? Passou dele, essa é a função do safety. Passou dele e já era. Então tem que ter um ângulo muito ruim, um ângulo muito bom. Só que aqui, olha o que acontece, ele avança demais e olha como ele tem que se ajustar para chegar nesse running back, permitindo mais jardas adicionais. Ele consegue se recuperar porque ele tem essa capacidade atlética muito boa. Só que é algo que eu sempre falo sobre jogadores muito atléticos, muito fortes, muito rápidos. Quando chegar na NFL, é, essa disparidade física e atlética tende a diminuir, né? Para quem não é acostumado a assistir o o college tem milhares e milhares de jogadores. Muitos desses já sabem que não vão jogar na NFL, né? Então, é, se você não está enfrentando os grandes times ali, Georgia, Clemson, é,
Alabama, Texas, vão ter, por exemplo, você o wide receiver vai enfrentar o cornerback 2 do adversário e a disparidade é muito absurda de nível, né? Então, assim, os elencos são formados assim. Então, esses caras mais atléticos conseguem esse destaque no nível do college. Quando chega na NFL, são jogadores que já passaram por essa primeira peneira, né? Então, por mais que tenham jogadores que a gente diga que são ruins, né? É, são ruins dentro do nível da NFL, né? Mas pro nível do college, por exemplo, seriam jogadores muito bons. Um exemplo que eu queria falar aqui da capacidade atlética do Emanuori é esse vídeo que tem aqui comparando o Andrew Mukuba, que foi a escolha final do segundo round dos Eagles, com o Emanuori. Veja, o Mukuba já estava marcado ali. Ele vai usar uma técnica que é o Robot. Ele percebeu o play action. E aí a gente já falou algumas vezes dessa técnica aqui no canal. O jogador vira de costas, né, e procura uma rota que esteja cruzando o campo para defender. O nome dessa técnica é Robot. Aí olha o que ele faz aqui, ó. Rapidamente ele chega no jogador, né? O jogador já não é mais um alvo. Aí vamos ver o Emanuel fazendo uma coisa bem similar. Aquele contra a LSU. Eu acho que essa foi a última jogada da partida, inclusive. Olha quanto tempo ele demora para processar esse cara passando aqui nas costas dele. O Emanuel é esse aqui, tá? Então aqui, ó. Esse jogo contra a LSU foi um jogo bem ruim do Emanuel. Ele se perde aqui e cede esse avanço aqui já no final do jogo. E aí o que é que eu quero dizer? É que assim, não adianta você ter uma velocidade de 4.2, 4.3 e você demorar para processar o jogo. Se você é lento para virar e cobrir o jogador, a sua velocidade se iguala a um cara de 4.5, 4.6, né? Então, assim, a capacidade atlética tem que estar junto com o processamento. Nem adianta também o cara ter super processamento e ser um péssimo atleta, né? Nem o contrário, né? Do mesmo jeito que o processamento bom pode fazer você tomar ângulos melhores e disfarçar, né, a sua velocidade ruim, a capacidade atlética boa, mas o processamento ruim pode deixar você um jogador mais lento, né, no jogo. Né? NFL não é só a capacidade atlética. Né? Se fosse assim, a galera do atletismo tava recebendo contratos milionários aí na NFL. Então aqui ó, temos um lance que a gente vê a capacidade atlética e o processamento junto. Né? Aqui o Emanuel no fundo do campo, de olho nesse wide receiver, ele já percebeu o que é que vai acontecer, para onde é que a rota dele vai, né? Então ele processou e ele tem a velocidade de explosão para chegar aqui junto e desviar esse passe. Então esse é o snap ideal pro Emanuel, juntar a capacidade atlética dele com o processamento. Aqui o snap dele contra o Jalen Milroy, né, que é um cara muito veloz, mas aqui o Emanuel é tão veloz quanto e não deixa espaço aqui na sideline para ele correr. O Emanuel na cobertura, a gente vai falar mais pra frente de alguns pontos fracos, mas assim, ele é um cara muito bom cobrindo o zonas curtas ou posicionado próximo ao box. Aí ele precisa ainda de uma certa evolução no fundo do campo, mas aqui o adversário sai na formação 2-2, né? Dois recebedores de um lado e dois do outro, para 1-3, né? E aí, em tese, só tem essa ameaça aqui. O Emanuel é responsável por qualquer rota vertical desse cara. E ele realmente vai correr uma rota vertical. O Emanuel processa bem isso aqui, ó. O corner deixou para ele. Ele já tá marcando esse cara. Tá de olho.
E aqui ele já cortou a linha de passe e saiu com a interceptação, né? Mais uma vez, como eu digo, processamento junto com capacidade atlética. Sempre que precisar de capacidade atlética, do Emanuel vai estar lá. A grande questão é se ele é capaz de fazer isso juntamente com o processamento, né? E essa a dúvida que temos. Aqui novamente mostrando que ele tem uma boa capacidade de processar o jogo. Ele está aqui junto do box. Ele vai usar aquela técnica que a gente falou, play action. Os jogadores avançam. Opa, é um passe. Então eu vou virar de costas e vou procurar uma rota cruzando o campo. Ele já achou, que é esse cara aqui. Ele olha de volta pro, pro quarterback. E aí ele corta a linha de passe e vai levar isso aqui pra casinha. Touchdown do Emanuel, que teve duas pick six no ano passado. Inclusive, essa aqui é a outra. Ele junto do box, lendo bem os olhos do QB, voltou. O QB não viu que ele estava aqui. E aí ele teve essa pick six gigantesca aqui, né? Correu aqui basicamente metade do campo sozinho, que ninguém mais tinha capacidade de chegar e pegar o Emanuel. Muito bom também posicionado para ler os olhos do QB. Aqui, ó. É isso que eu falo. Se ele puder ter mais snaps assim do que lento na leitura, ele tá de olho só no QB aqui, ó. Já viu que o QB tá de olho nesse recebedor aqui de baixo? E aí ele começa a se posicionar para impedir esse passe, se antecipar. E aí, meu amigo, o Emanuel jogando com antecipação, com a capacidade atlética que ele tem, é fatal pros quarterbacks. Aqui, novamente, eu leio o olho do QB, se mexeu antes do passe chegar, ó. E aí dá um hit no cara e impede a recepção. Aqui eu vou mostrar dois snaps dele jogando como nickel. E aí, para quem não viu, no texto do Emanuel, que vou pedir até pro João deixar o link aí na descrição, tem mais sobre o McDonald falando de como ele vai jogar. Mas em resumo, o Emanuel não vai ser um safety puro, né? Ele vai jogar em pacote de 3 safeties, como um nickel ou um dime. O que é isso? É o corner, o defensive back adicional, no caso, o terceiro defensive back, terceiro cornerback é o slot, o quarto é o dime. E o Emanuel, assim, ele é um jogador perto do box, é outro jogador no fundo do campo. Ele é mais rápido para processar, os ângulos dele são melhores, a antecipação dele no jogo corrido é melhor. Então, jogando mais perto do box. Então foi isso que o McDonald já viu, essa questão. Disse que ele ia jogar assim, próximo ao box. E enquanto vai sendo treinado para jogar como safety. Então, assim, a ideia não deve ser que ele pegue os snaps do Kobe Bryant, por exemplo. Vamos virar titular no lugar do Kobe Bryant. Ou qualquer que seja o parceiro do Julian Lovely. No início ele deve jogar como um nickel ou como um dime. Então, talvez até por isso Seattle também não tenha ido atrás de um corner, porque talvez esse ano o Devon Witherspoon jogue mais no outside do que como nickel. Mas como eu disse, ele jogando próximo do box, ele é um jogador que cobre melhor a corrida, tem uma cobertura de passe melhor, né? Então, é isto. Então aqui, ó, depois dos motions que o ataque vai fazer, o Emanuel vai ser o nickel. Então aqui, ó, temos os dois corners de outside e o nickel é esse corner ou esse defensive back adicional. E aí o ataque tenta criar o que a gente chama de rub route, que é como se essa rota daqui criasse espaço para essa rota aqui que é um whip. Wipe, na verdade. E a explosão que ele tem em espaço curto volta e desvia esse passe. Essa jogada aqui é bem incrível do Emanuel. E como eu falei, tipo, ele cobrindo as zonas
intermediárias e curtas é um papel que ele executa muito bem. E assim, muito feliz que o McDonald's já identificou isso. É que ele marcando no slot, em profundidade, ele não vai ter problemas. Aqui, ó, deixa eu só voltar. Isso é uma coisa que ele precisa melhorar ainda um pouco. No topo da rota, ele é um pouco encosta demais no jogador. Isso aqui talvez na NFL pudesse ser marcado uma interferência de passe. Né? Sempre lembrando que o college, a arbitragem é um pouco menos rigorosa do que a NFL. Mas ainda assim ele sai com interceptação absurda. E aqui por fim, as fraquezas aqui do Emmanuel. Ele vindo do fundo do campo, olha o ângulo ruim que ele toma, ele hesita. Ó, de novo. Ele tinha que descer rápido e fechar esse gap. Claramente a atribuição dele era fechar esse gap. E ele demora muito para fazer isso. Atrasado, o jogador passou ele, ainda toma um ângulo ruim, perde o tackle, né? Aqui, ó, mais um snap ruim dele. Ó, aquela técnica de robot que eu falei, virou, achou o wide receiver, camisa número 2 aqui, ó, identificou corretamente, mas ele toma um ângulo tão ruim que ele comete uma falta de interferência no passe sem necessidade, porque o ângulo é bem ruim. Então, assim, ainda é um jogador que precisa se ajustar, né? Aqui o processamento mais uma vez. Essa rota aqui, ó, o cara já cortou. É porque o Jalen Milroy não estava olhando para cá, mas isso aqui na NFL 8 em 10 vezes vai ser touchdown, porque isso aqui é separação para touchdown na endzone, né? Então ele está muito lento para reagir. Isso aqui, ó, novamente, ó, fez o corte, agora que ele vai começar a reagir, e aí isso aqui seria fatal na NFL. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, entendido aí meu ponto de vista. A gente segue com mais análises aí dos outros draftados. E é isso. Um grande abraço e Go Hawks!